Está começando mais uma edição da Reflexão Diária da Escola Bíblica Dominical. Prepare o seu coração e permita que o Espírito Santo fale com você. Reflexão Diária. Eu, você, todos juntos na EBD. Que a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Eu sou o pastor Raifran Batista, pela graça de Deus, pastor titular da Assembleia de Deus em Santa Inês, igreja afiliada à CEADEMA e à CGADB. Mais uma vez, quero ministrar a você uma breve reflexão no nosso devocional diário da nossa Escola Bíblica Dominical. A lição desta semana, a lição de número 6, do próximo domingo, fala sobre a consciência, o tribunal interior. E o texto reservado para essa reflexão é a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, e o versículo de número 5. Diz assim: portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Durante esse trimestre, estamos estudando sobre a antropologia bíblica, aquilo que a Bíblia ensina acerca do homem, com relação à sua constituição física e imaterial. Em se tratando da constituição do ser humano, nós estamos estudando nesses dias sobre espírito, alma e corpo. Dentre as configurações pelas quais se pode identificar o ser humano, destaca-se a consciência. E ela é apresentada nesta lição como o tribunal interior. À luz do texto que acabamos de ler, aprendemos que a submissão civil, o respeito civil à autoridade, não se deve ser praticado ou não deve ser praticado apenas por causa do temor de uma punição, diz Paulo, mas também por dever de consciência. Ou seja, se sabemos que toda autoridade provém de Deus, se sabemos que todos devemos estar sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Por que Paulo faz essa declaração? Ele declara tal verdade porque a maior de todas as autoridades é Deus. A primeira de todas as autoridades é o próprio Deus. A primeira lei do céu é a lei da ordem. Assim, aquele que se opõe à autoridade está resistindo à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Ora, se sabemos destas coisas, se entendemos estas verdades e princípios espirituais, então já está impregnado na nossa própria consciência que devemos submissão a Deus como a maior de todas as autoridades que existem, mas também há autoridades que foram por ele constituídas. As autoridades que existem, conforme o texto bíblico que acabamos de ler, existem porque por ele foram instituídas. Então, se nos opomos a determinada autoridade, estamos resistindo à ordenação de Deus e assim trazendo sobre nós mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem,
e sim quando se faz o mal. Porque se você quer viver sem medo da autoridade, diz Paulo, faça o bem e você terá o louvor dela, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas, se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar quem pratica o mal. Então entra o texto principal. Portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor de punição, mas também por dever de consciência. Em que sentido? Por dever de consciência diante de Deus. Ou seja, se a consciência não está cauterizada, se a consciência não está adormecida, essa própria consciência há de nos despertar acerca do temor a Deus e, por dedução, e não somente por dedução, mas como resultado desse temor a Deus, continuando nesse temor a Deus, também vamos nos submeter às autoridades, porque são por Deus constituídas, pois o princípio da autoridade provém de Deus. Assim, em nossa escola bíblica dominical desta semana, estudaremos o importante assunto sobre a consciência como o tribunal interior. Que Deus nos ajude a compreender a importância deste assunto, tendo como luz maior a eterna palavra de Deus que é estudada em nossa escola bíblica dominical. Que Deus abençoe você, aluno, que Deus abençoe você, professor, superintendente, coordenador da escola bíblica dominical. A melhor e maior escola cristã do mundo. Amém. Encerramos mais um momento especial da nossa reflexão diária EBD. Que a palavra de hoje continue ecoando no seu coração. Reflexão diária EBD. Oferecimento Secretaria de Educação Cristã, CEADEMA Maranhão, SEC.